Muito bem, estamos de volta, né, com o nosso programa BH Todo Dia e é o segundo bloco. E aí eu vou começar contigo, Ana. De onde que vem essa ideia de você fazer uma mostra das mulheres que estão em situação de rua? Como é que nasceu isso aí? Bom, essa ideia veio no abrigo Maria Maria, através da oficina de arte que a gente participou. A gente, no caso, eu e as demais moradoras do Maria Maria. E a proposta foi essa, de se a gente queria falar sobre nós, os lugares que nós gostamos, o que gostamos de comer, vestir, onde gostamos de ir, sabe, falar da nossa vivência, por onde passamos. E aí veio o Quando, que é a ideia de artistas formados, que a ideia deles e a nossa participação né, gerou o Quando. E é desenho, o que é? Que tipo de arte que vocês produzem? Então, a gente produz todo tipo de arte. Arte de cinema, bordado, canto, Desenho também? Pintura? desenho. Como chama aquela coisa que você recorta aí? Modelagem. Como? Modelagem, não. costura? Colagem. Colagem. Isso. Colagem. Aham. Arte de performance. Sim. Inclusive tem uma performance que eu e uma outra moradora também do Maria Maria fizemos, uma arte de protesto em relação ao valor que na ocasião estava sendo pago pelo Bolsa Moradia, que era de R$500. E com R$500 você não paga aluguel, em lugar nenhum hoje. Então a gente fizemos essa obra na Praça da Assembleia e foi muito bom. Então o coletivo são várias mulheres em situação de rua, várias mulheres moradoras de rua, junto com os artistas formados. Legal. Entende? Então, todos colaborando com todos contribuindo para um todo, do que a gente tem de ideia, do que a gente tem para falar, do que queríamos. Das dores também, não é? Das dores também. Isso. De não só de falar, poxa, eu estou em situação de rua, mas sim, eu estou em situação de rua e o que eu posso fazer para sair daqui? Isso. O que as autoridades podem fazer para me ajudar? Né? Até quando é o nome da nossa exposição. Ô Ana, qual que é a diferença entre pessoa em situação de rua e morador de rua? Então, o morador de rua, como já se diz, ele mora na rua. Ele tem ali, ele é usuário do serviço social, mas ele tem como moradia a rua. A pessoa em situação de rua, ela está no abrigo. Não tem uma moradia dela, mas tem aonde ficar. Está no abrigo. Tem abrigo para todo mundo em Belo Horizonte? Não. Não, né? Principalmente para o feminino. Para o masculino tem mais? Para os homens tem mais. Olha Para o só. masculino tem mais. Então a gente tem essa demanda e vários questionamentos, né? Não é só você ter um alimento hoje, o alimento momentâneo. Você precisa entender que a pessoa que tem situação de rua, quem está no abrigo não pode ficar morando no abrigo. Né? Ele precisa sair do por abrigo si em algum só, momento, a palavra né? abrigo é momentâneo, é um Isso. abrigo momentâneo. Né? Tá te ajudando hoje ali, ok? Mas e aí? Vamos sair daqui? Vamos para onde? Né? Vamos trabalhar? Vamos, Tem que estudar também, não é? Né? Vamos trabalhar, vamos fazer o quê? Isso. Então, o Quando traz tudo isso, nos dá essa oportunidade de falar a respeito de todo e qualquer assunto. Trabalho, moradia, saúde, que é muito importante, saúde. Me conta uma coisa, aí eu queria entrar um pouco na sua situação, né? Você ficou como empregada doméstica Isso. e depois você foi para a rua? Como é que foi isso? Então, não, aí eu fiquei um tempo trabalhando e tendo condição de pagar meu aluguel. Tá. Eu fiquei em situação de rua quando eu fiquei desempregada por um longo período, não tive condição de continuar pagando o meu aluguel, então eu não tinha para onde ir.
Porque aluguel, se você não paga, o inquilino, o dono foi para fora. Sim, né? exato. Então eu não tive como continuar pagando. Aí eu fiquei em situação de rua. Para qual E abrigo aí, você foi? Eu fui acolhida no Abrigo São Paulo na época. Uhum. E depois o Abrigo São Paulo me encaminhou para o Maria Maria. Maria Maria fica ali no Lagoinha. Uhum. E lá no Maria Maria eu conheci esse grupo de artistas, que é, no caso, o Matheus, a Carla, a Cris Tigra e a Dulce, que é a mãe do Matheus. Boa. Então, eles nos proporcionaram, viemos trabalhar com vocês, apresentar para vocês uma oficina de arte. E aí, o que você fez? E nessa oficina de arte, muita coisa foi desenvolvida. Uhum. Fizemos um filme. Sim. Quando as Marias Falam é o título do nosso filme. Muito bom. Essa bandana aí, foi você que fez? Tá na cabeça? Aqui é um turbante. É um turbante, desculpa. Um turbante. Foram vocês que fizeram? Foi você? Esse foi eu que fiz. Legal isso, hein? Porque isso também é renda, né? Você Renda. pode vender, você pode, né? Aham. Parabéns. A ideia é essa. É essa, né? Trazer para nós o olhar deles de fora, mas também resgatar o nosso olhar. Porque quando a gente está em situação de rua, não só os outros nos esquecem, mas normalmente a gente se esquece. Entende? Então, quando você tem a possibilidade de falar, de mostrar, de aprender, de compartilhar, que é o projeto Quando, é o compartilhamento, você sai pelo menos já algum passo. O primeiro passo, né, para sair dali da invisibilidade. Você tá entendendo? Porque quem está no abrigo, normalmente, tá à margem de tudo, esqueceu-se ali. Né? Aquela coisa que você guardou ali e nunca mais lembrou, sabe? É mais ou menos isso. Porque não existe ninguém invisível, né? As pessoas que não querem ver, né? Não querem ver. Né? Então esconde ali. Né? Deixa ali. Deixa ali. Né? E aí, com o trabalho Quando, veio também possibilidade de emprego. Perfeito. Veio possibilidade de moradia para outras pessoas também. Legal. Né? E isso é muito bom. Muito bom. Parabéns. Vamos agora entrar um pouco aqui. Olha só. Você fez curso técnico, né? Você falou. Em que área? Informática gerencial. Tem nada a ver. Nada a ver, né? Não tem assim, mais ou menos, né? Porque você gerencia o seu negócio. Sim. Como é que você entra nessa de restaurante? Então, nós, né, somos seres muito influenciáveis, né? Então, Claro. parte daquilo que a gente escolhe, parte daquilo que a gente vive é baseado no que nós vimos. Então, às vezes os nossos pais, de forma intencional ou não, estão ali já nos moldando. E meu pai sempre teve comércio, então eu sempre tive dentro de loja, de açougue, padaria. Comércio alimentício, seu pai sempre? Meu pai sempre teve muito forte em açougue. Olha só, cara. E aí, é um assim, comércio difícil, né, cara? Difícil porque demais, tem a validade, trabalha muito, né? tudo também. Mas assim, aí eu sempre vi meu pai trabalhando muito todo dia, sábado, domingo, tudo. Isso. Sempre estive dentro da loja, então lidando com o público, conversando. Que é uma escola e tanto, É uma hein? escola e Balcão, tanto. Balcão e caixa. E aí eu gostava daquilo. Assim como meu pai, igual meu pai, ele até hoje, meu pai gosta de trabalhar. Meu pai tá dentro do negócio porque gosta, né? Até eu acho que isso é bem legal, porque você vê a diferença de geração, assim. Quantos anos tem seu pai? Meu pai, ele é jovem, tá para fazer 60, tá Muito bem jovem. novo, muito Sou novo. mais velha que ele. Olha só. Tem 65. Aí, tá mas vendo? assim, você vai concordar comigo. A sua geração gostava mais de trabalhar. Sim. Né? A gente não pode negar isso. Sim, sim. E é tão gostoso quando você aprende a gostar de trabalhar. Igual, eu gosto de trabalhar. Porque o trabalho aí como fica sofrimento mais é muito leve, ruim, entende? né? É muito ruim. Então, assim, eu aprendi muito isso com meu pai. Mas o sonho dele, da minha mãe, era que eu fosse direto à faculdade e tudo. Sim. Então, Claro. quando eu fui pro curso técnico, foi uma luta lá em casa. Porque eles queriam assim, não, você vai pra faculdade, você vai estudar. E já perceberam que ali no curso técnico era um desejo meu de ir era trabalhar. Porque o curso técnico permite isso. Sim. Você ingressa ao trabalho mais jovem. Então, aos 17 anos eu fiz meu primeiro estágio. Fui contratado nele e trabalhei como programador de computadores por 8 anos. E desenvolvi assim, a carreira até legal, estava bem na empresa. Trabalhei em apenas 2 empresas, 4 anos em uma, e tive uma proposta para outra, fiquei por lá mais 4 anos.
E no meio do caminho dessa de programação, eu comecei a fazer eventos na cidade de Belo Horizonte. Eu fui promotor de casa noturna. Olha só que danado, hein? Por quê? Muito comunicativo. Isso. Então você conhece o Tomás? Então, Provavelmente sim. eu circulei muito em sertanejo. Sim. Sabe assim? Aí Que é uma diferente. outra área bem outra específica, área, né? Eu trabalhei muito com sertanejo. Aquele samba e pagode universitário, que teve uma época muito forte aqui. Então, aí nesse meio do caminho, eu negociava com a boate e meu papel era encher a casa. Então, eu programava a atração. Por pessoa, né? E eu consegui Você conhece esse cálculo? muito boas negociações. Então, o que me aconteceu foi que eu, muito jovem, ganhava muito bem. Eu fazia as festas, trabalhava de dia. Isso. E aí eu falei, cara, então eu não quero estudar não, nunca gostei tanto, aí eu não fiz faculdade. Essa mão aí eu não abri não, eu falei, tudo bem, você pode ganhar seu dinheiro, mas você vai ter que me dar um diploma. Mas aí não fiz e tal. E aí em 2011, um amigo que era meu sócio nos eventos me convidou para abrir o restaurante. Então eu fui como oportunidade de negócio inicialmente. Para você Restaurante saber, japonês mesmo? Restaurante japonês, Tá. o Yakan até. Já era, já? Já é. Na verdade não tinha aberto, né? Mas assim, já era o projeto Projeto Yakan. era esse. Quando ele me convidou, eu aceitei, porque eu já queria abrir um negócio, já tinha largado até a programação. Tinha um ano que eu estava vivendo só das festas. Até que eu falei, cara, vou abrir, vou cair para dentro, vou aprender isso. E aí eu nunca tinha pego num hashi. Nunca tinha pego num hashi, nunca comia comida japonesa. Aí nós contratamos um consultor gastronômico, a gente mergulhou no negócio, fomos para São Paulo fazer laboratório. Aí lá que eu abri um hashi, peguei num hashi pela primeira vez. Que legal, cara. Então o Yakan, ele apareceu na minha vida. O que quer dizer Yakan? Yakan significa noturno. Por quê? Lembra o início? Eu era promotor de balada. Exatamente. Ou seja, eu vivia à noite. Boa. Aí qual que foi a ideia? Nós falávamos assim, eu e meu sócio, a gente conhece todo mundo, né? Assim, na bolha que se vive, né? Claro, Todo mundo tem essa sensação que do meio que vive ali conhece todo mundo. Ainda mais em Belo Horizonte. Então assim, a gente coloca uma musiquinha gostosa, uma luzinha baixa, e aí é Yakan Lounge. Ou seja, Perfeito. nós vamos trazer a galera pro pré, pro after, e aqui vai ser esse movimento. É e o isso Yakan mesmo. começou assim. Com o tempo, as coisas foram mudando. Eu recebi assim uma direção muito clara de Deus que eu tinha que transformar a minha vida, mudar meus hábitos, procurar Ele. E aí nessa transição, tudo foi mudando, até a minha empresa. Então, por exemplo, o Yakan Lounge perdeu o Lounge, virou só Yakan. Isso. Restaurante, aí a luz subiu a claridade, mudei a trilha sonora, assim, aí fizemos uma transformação, sabe? E aí essa chave virou ali em 2015 e o Yakan deu um boom. Foi o momento que a gente começou a ficar mais conhecido e atraindo muita família, e aí assim a gente foi crescendo, até que veio em 2020 o Covid, a notícia de vamos fechar. Não a partir de nós, né? A partir da prefeitura, vamos fechar dia 20 de março. E aí, naquele momento, eu falei o seguinte, cara, vamos fechar, obviamente, é regra, mas eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu não vou demitir ninguém. Naquela época, eu tinha 20 colaboradores. E aí, eu fui para o Instagram, coloquei meu rosto na cara da empresa e falei assim, olha, tenho 20 colaboradores, estou dando férias coletivas para todos agora, nós vamos ficar 30 dias fechados, pelo menos, porque até então ninguém sabia quantos dias seriam. Cara, E a torcida e expectativa era que fosse semana 30 que vem, dias, daqui a 15 dias, né? Um mês. Estou dando férias coletivas para todo mundo, para ninguém correr o risco, de poder se cuidar, e eu não vou demitir ninguém. Aí o tempo foi passando e nada de reabrir. Só que nisso eu tive uma direção que eu também acredito, soprada por Deus, assim, que a gente lançou um voucher para utilizar quando reabrisse. E a galera comprou essa ideia. Que legal, hein? Em uma semana a gente vendeu assim, naquela época, tipo assim, 80 mil reais. Que barato, cara. Aí o caixa, né, deu para pagar tudo beleza. E aí eu fui tendo estratégias desse tipo, assim, diferentes. Isso. Para você ter uma ideia, eu atendi rodízio no carro. O cara parava o carro na rua e recebia. Até teria visto em vários canais de televisão, porque eles falam assim, isso é bem diferente, hein? Eu fiz rodízio no carro, eu fiz drive-thru, o cara comprava antecipado, parava na porta, pegava o pedido e ia embora. Isso. E assim eu ia mantendo os empregos. Oficina de sushi, como é que é? Isso, fizemos curso, como fazer sushi em casa. O curso eu gravei na minha casa, subi pro Hotmart.
A gente teve mais de 200 alunos. Sensacional, hein? A gente conheceu muito brasileiro que morava fora, porque o pessoal tem saudade do sushi feito no Brasil, que é diferente. O sushi, quando a gente viaja, você vê as peças são muito grandes, o arroz é diferente. E o mineiro é diferente também, né? É, nosso jeitinho, né? De São Paulo, E aí o pessoal começou a comprar o curso e tal. Então, assim, foram várias estratégias que me permitiu manter o time. Isso. E mais do que isso. E aprender coisas novas Aprendi também, né? coisa nova e fiz com que a nossa marca ficasse mais conhecida. Boa. Então, quando nós voltamos, quando pôde reabrir, teve aquela demanda reprimida, tudo lotado, você lembra? Lotado, no início, E o Iacan mais famoso, então assim, a gente ficava com fila todos os dias. Todo dia. Aí eu olhei para o lado e vi uma loja enorme, alugando. Eu falei assim, agora é a hora. Que dá medo de crescer. Claro. Crescer dói. Isso, não é? isso aí. Eu já tinha eu abri em 2011, a pandemia veio em 2020, já tinha 9 anos de 9 negócio. anos, Aí você já está acostumado, 20 colaboradores ali, tudo. Quando você fala, vou crescer um pouco, dói. né? Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, agora, Deus, você vai me ajudar, vamos embora, aluguei. Na loja 3 vezes maior. E aí foi a melhor decisão que nós tivemos nos últimos anos. O negócio foi bombando e a gente pôde crescer o número de colaboradores. Você hoje tem a gente quantos tem hoje? 70 colaboradores. Parabéns. Hoje são 2 unidades. Isso. Mas só a principal aqui na Savassi, ela tem 50. Nossa, é muita gente. Muita gente. E aí me deixa muito feliz porque eu acho assim, um negócio só é bênção você transbordar para mais gente. Tem que circular, né? Tem que circular. Se for só para mim, ele não é bênção. Perfeito. Né? Não, e não vai para frente. Não vai. Não Então, adianta. assim, lá hoje, por exemplo, a gente tenta dar uma condição para o colaborador digna. Então, assim, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, tudo que a gente paga lá no contra-cheque, porque eu não aceito pagar por fora. Isso. Até nos bastidores aqui, eu cheguei a brincar assim, às vezes é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Isso falando com um coração que ama o próximo. Porque assim, hoje meu menor salário lá é 2.000 e poucos reais no bolso. Perfeito. Então não é um salário Ruim, tão pouco. não. Mas eu sei que é pouco para quem recebe, porque tá caro viver. Você Tá tem bom, pessoas, Tá pessoas de periferia que moram em Tem. comunidades que A trabalham com maioria. você? Tem, a gente tem pessoas da periferia que são nascidas e criadas na periferia. Eu tenho pessoas de periferia que são do interior e quando chegam em Belo Horizonte é o meio mais barato para viver. Isso é realidade. Então eu tenho muita gente de periferia e eu tenho uma relação saudável com a periferia porque eu acredito que é o seguinte, a maioria das pessoas que estão ali são honestas, Com certeza, trabalhadoras, Diogo. Com certeza. gente boa, a maioria. Isso mesmo. Então eu não tenho nenhum problema com preconceito com isso, em isso. contratar, pelo contrário, eu acho assim, eles que movimentam essa força operacional mesmo e a maioria é trabalhadora. Boa. A maioria. Fiz essa pergunta e foi à toa. Periferia tem gente boa demais, hein, Danusa? Nossa Senhora, é bom demais. Né? É legal ouvir isso, né? A periferia é onde está a pulsação do brasileiro. Né? O Brasil sem a periferia jamais seria o Brasil. Né? A gente tem que aceitar de uma vez por todas. Ainda tem muito preconceito? Como? E tem muito, né? E o preconceito, ele é com o preto. É E porque o a periferia, preto, né? e o preto é o que está lá na periferia mesmo. A realidade é entendeu? essa, A né? realidade é essa. Ponto, acabou, né? Então essa onda que veio agora como é que chama aquele negócio que vai? Desculpa. Tem um termo que Jamila fez, né? Que é a estrutura. Tá. A estrutura. É estrutural, né? O racismo estrutural. Estrutural, né? Porque realmente é aquilo que começou bebendo água e hoje está dando entrevista, né? Maravilhosa a sua história, né? Você tem uma dicção, umas palavras, a forma que Não, você muito fala, bem, comunica muito bem. muito boa, Muito, sabe? É muito boa, você sabe o que você está falando, sabe? Então, determinantemente, nós precisamos, que somos burgueses, né? Porque eu não me sinto nem um pouco burguesa, mas a minha vida foi burguesa, né? Então eu também tenho que aceitar isso. A gente precisa de definitivamente olhar para o lado.
E uma coisa que você falou que é maravilhosa, que eu tenho praticado muito isso, escrevendo isso no meu Instagram, é essa questão do amor ao próximo, né? Definitivamente, essa estrutura que nós estamos vivendo e tentando nos revolucionar com ela, é exatamente essa questão do amor ao próximo, do respeito ao próximo. Seja preto, pobre, amigo, inimigo, porque inimigo também de quê? Né? As pessoas erram, não existe essa coisa. Lógico que existe a maldade, que existe gente ruim, que existe, né? Mas alguém fez essa pessoa se tornar assim. E é o que ele falou, a maioria não é assim. A maioria não é assim, não é lá na periferia, é em qualquer lugar, né? Então é muito importante que isso seja claro, né? Danusa, como é que a arte ajuda a diminuir esse preconceito? Ela pode fazer isso? Pode. Ela pode e deve. Tá. E ela é muito pouco praticada, né? E ela deve, e como a gente precisa de uma cadeia muito grande de gerações, mas a gente precisa de olhar rapidamente a juventude e o idoso. Boa. Sabe? Porque o idoso está crescendo pra caramba no nosso país e a juventude está abandonada. Então, nós precisamos de pegar essa facção que está no meio e dar estrutura para que eles nos ajudem a construir isso que está aí perdido, né? E a cultura, sim, transforma. Ela não transforma para empreendedorismo, ela não transforma para virar artista, porque isso é vender sonhos. Né? A gente não pode chegar na periferia e vender sonhos. Nós temos que chegar na periferia e proporcionar novos olhares e novas possibilidades. Quando você chega, né, sem entender aquele território, sem entender a demanda daquele território, sem respeitar a liderança daquele território, você já perdeu. Sabe? Você já perdeu. Hoje, a gente entra através das oficinas e do circuito gastronômico de favela em mais de 20 comunidades na grande BH. Né? Isso é importantíssimo. E as pessoas não dão valor a isso. E essas pessoas, muitas delas, começam um negócio delas ali também, não é? Não, as pessoas da periferia dão. As pessoas do asfalto que não dão. As pessoas que estão no morro valorizam demais quando você chega com isso, como eu acabei de falar. Agora, as pessoas do asfalto, é projeto social, entendeu? Eu percebo isso, porque quando eu tô com um artista, eu lancei vários artistas, entre eles Cássia Eller, Seu Jorge, Farofa Carioca, que vai voltar, inclusive, esse ano. Vai? Vai, ótimo. com Seu Jorge. E tudo, né? Tô dando spoiler aqui. Boa, obrigado. Essa é boa. Quando você tá do lado desses artistas, o tratamento com você é outro. Quando você tá do lado de um preto, é outro, sabe? A realidade é essa. Quando você tá falando de uma periferia, quando você tá valorizando, é esse gesto mesmo, entendeu? É uma forma assim, e eu tenho propriedade para falar isso, aí eu sou rebelde, porque realmente é triste ver a forma. Agora, a cultura, a arte, o acesso, as possibilidades, elas transformam vidas. Danusa, agora vamos mudar de assunto. Você gosta de comida japonesa? Não. Não, tá. Não é só você não. Ô Ana, você gosta de comida japonesa? Então, eu não me lembro de ter provado, porque o que eu comi, eu acho que não era comida japonesa. Vai ganhar um voucher. As duas. Vamos aproveitar e entrar nisso, Jô. As pessoas ainda pensam, né, comida japonesa, peixe cru. E você estava explicando pra gente que não é bem assim. Vamos conversar sobre isso. Vamos lá. Isso aí. Quando fala comida japonesa, logo você fecha o olho, lembra de um bolinho de arroz e uma fatia de salmão cru por cima. É assim, imbatível essa memória, essa recordação. E de fato, na comida japonesa é o que se mais vende aqui, principalmente no Brasil. Qual que é o nome desse prato? O nigiri. Nigiri. Isso. E assim, a gente tem aqui todos os tradicionais. Na linha ainda de sushi, feito no sushi bar, a gente tem muita coisa que é maçaricada.
Então você já tira aquele sabor do peixe cru, Isso. até ajuda, por exemplo, o maçaricado, ele vai morno ou quente à mesa, porque também tem isso. Quando você vai comer, tem gente que não gosta de comida fria. Então, por exemplo, o sushi, de certa forma, já dificulta ele gostar, né? Porque a pessoa gosta de comida quente. Legal, boa. Agora, quando você come um hot, um maçaricado, já quebra Isso. essa memória Essa do resistência. frio, essa resistência. Porque você Aí. colocou um hot quentinho, Legal, mesmo que o cara. recheio ali tava meio cruzinho, você come e percebe, saboroso, e vai abrindo o paladar. Eu até costumo dizer que, por exemplo, açaí é um alimento que muita gente não gosta de primeira. Muita gente toma, acha esquisito, aí toma mais uma, mais duas, aí uma hora, Vicia. que açaí gostoso. Né? Gostoso? O açaí, a gente não encontrava açaí para comprar, né? Teve uma mudança aí. Então, a gente pode mudar. É isso que você tá Pode, e dizendo. dificilmente gostava de primeira. Então eu vejo muito isso no sushi. É difícil alguém chegar lá, vou experimentar hoje. Nossa, delícia, tô viciado. Parece que a pessoa vai, come. Ah, legal. Aí depois, tipo assim, não, mas não é que isso é bom. Então Aí você se depois preocupa com isso? Assim, Sim. olha, se a pessoa não gosta de comida japonesa, como é que eu convenço? Eu aprendi a comer açaí lá no Luru. Ah. É uma delícia, mas eu também não comia, não. Pois é, ó, já aprendeu a Tá sair. vendo? E aí, o que eu faço com o sushi, com o japonês lá? Primeiro que eu imagino o seguinte, vamos comemorar um aniversário. Vai ter alguém da família que não vai gostar de comida japonesa. Sempre tem isso. Não é verdade? É. Vamos reunir a turma que está lançando um projeto aqui com a Ana, a turma ali. Galera, vamos sair para comemorar? Aí vai ter um que não gosta. A Ana não gosta, É. por exemplo. Que nem que eu não gosto. Nunca experimentou, né? Mas você vai gostar. E aí, o que você faz? Aí o que a gente faz? A gente dá opções para a turma que não está acostumada ou não gosta. Então, por exemplo, teppanyaki. É um prato de origem japonesa, ele é um prato de carne grelhada, né? Grelhado na chapa, o nome teppanyaki. E aí, a gente tem a opção com picanha, com filé Delicioso. mignon, É tipo um churrasquinho. salmão, Tipo, churrasquinho. não,